Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão no coração por aí? Galera, a aula de hoje vai falar sobre matriz, e matriz é um assunto muito importante que cai demais na matemática e pode cair também na física, ok? Galera, o primeiro exemplo aí falando sobre matriz, já dá para notar que eu acho que todo mundo sabe, já abriu pelo menos uma vez na vida o Excel, e sabe que o Excel ele é composto por várias matrizes, tá? A matriz, pessoal, ela é um conjunto de elementos, tá? Pode ser uma matriz unitária com apenas um elemento, pode ser com várias. Como o exemplo 1 que a gente está vendo aí. Olha lá, galera, esse exemplo 1 ele vai falar o seguinte. Eu tenho uma matriz, tá? Que ela tem como os elementos 2, 0, 3, 2, menos 1 e 6. Toda matriz ela tem uma representação. E essa representação a gente pode usar tanto parênteses quanto a nossa querida amiga chave, beleza? Ou uma outra representação que eu vou mostrar daqui para frente. Portanto, a matriz, pessoal, ela tem essas três representações aqui, ó. Pode ser ou assim, ou com duas barrinhas. Essa é menos usual, ok? Qual que a gente utiliza mais? A primeira e a segunda representação. Bora lá. No exemplo 1, 2, 0, 3, 2, menos 1 e 6. Cada um desses elementos, eles são representados por linhas, que a gente representa pela letra I, certo? Que representa a linha, e o J, que a gente fala que é a coluna, ok? Então, toda matriz é representada pelas suas linhas horizontais e as suas colunas, que são verticais, ok? Por exemplo 1, pessoal, a gente pode dizer que ele tem 1, 2, 3 linhas, então eu sempre represento a linha aqui no Brasil, tá, gente? Fora do país existem algumas notações diferentes. Então, 1, 2, 3 linhas por um xizinho aqui, 1, 2 colunas, ok? Então, ó, eu tenho 3 linhas e 2 colunas, beleza? Essa é a minha representação. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o elemento 2, pessoal, ele se encontra na primeira linha, na primeira coluna, certo? O elemento 3, galera, ele se encontra na segunda linha, primeira coluna, ok? O elemento 6, por exemplo, ó, dando um salto, tenta aí ver se você já entendeu. Ele está na terceira linha e o que? Segunda coluna. Ah, Daria, eu quero pegar, por exemplo, o menos 1. Bom, o menos 1 ele está na terceira linha e primeira coluna. Então, sempre horizontal e vertical. Ok, galera? O exemplo 2 ele é super legal, porque o exemplo 2 é um exemplo também de matriz, só que agora, pessoal, você já deve ter notado que, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele possui 3 linhas e 3 colunas. Esse daqui é o que a gente chama da nossa querida amiga matriz quadrada, tá? É uma matriz quadrada. Por quê quadrada? Porque ela tem iguais números de linhas e iguais números de colunas. Então é uma 3 por 3. Observem aí, pessoal. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muito comum a 2 por 2, muito comum a 4 por 4. Tá? Fora disso é mais difícil da gente encontrar nos vestibulares. Ok? Então uma matriz quadrada. No exemplo 3, pessoal, a gente tem aqui uma representação de uma matriz muito conhecida no meio computacional, que é a matriz identidade, representada pelo I, tá? Então a gente representa a matriz identidade por um I grande. Na verdade, todas essas matrizes a gente costuma representar por letras maiúsculas e os elementos por letras minúsculas. Bom, ela tem como função na sua diagonal principal, que é essa daqui, pessoal, uma fileira de uns. Então, ó, 1, 1, 1, ok? Sempre na diagonal dela vai ter 1. Aqui no caso, se você já começou a se situar, essa daqui é a terceira. Ela tem 3 linhas e 3 colunas, ok? Então, ó, 3 linhas e 3 colunas. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, essa daqui é a matriz identidade 3 por 3. 3 linhas por 3 colunas. Só que tem um detalhe. Também é muito conhecida, pessoal, a matriz identidade 2 por 2. Ou seja, ela é representada assim, ó, 1, 0, 0 e 1. Muito famosa, tá? Essa daqui é identidade 2 por 2, também muito conhecida e muito utilizada aí nos vestibulares. Reparem também, vou aqui destacar a diagonal dela 1 e 1. Ok? Galera, no exemplo 4, eu quero dar já um exemplo de propriedades para vocês. Bom, nesse exemplo 4, eu tenho uma matriz de quanto?
2 por 2, ou seja, duas linhas por duas colunas, que tem como os elementos 3, 6, menos 2 e 1. Gente, essa é super legal, porque o que a gente vai fazer com ela? Eu vou mostrar para vocês o que é tal da matriz oposta. Então, se eu chamar essa daqui de uma matriz A, pessoal, tá? A, 3 menos 2, 6 e 1, para eu calcular a matriz oposta, vou até deixar escrito aqui, ó, oposta, A menos A gente vai inverter os sinais dela, ok? Então vai ficar assim, o que era 3, agora ele vira menos 3, o que era 6, ele vira menos 6, o que era menos 2 vai virar 2 e o que era 1 vira menos 1. Ok? Então isso é a matriz oposta, a gente inverte os sinais dos elementos. Bem simples, certo? No exemplo 5, galera, tem uma aplicação importantíssima que eu vou falar para vocês, tá? Esse exemplo 5 vai me representar o que a gente vai falar de matriz chamada de transposta, tá? Transposta é quando a linha vira coluna, tá? Então, no exemplo 5 eu tenho a matriz A. Para eu representar uma matriz transposta, pessoal, eu sempre vou fazer assim, ó, vou fazer A e eu coloco um Tzinho em cima dela. Tá? Um elevado aí, né? Elevado a t. Essa é a representação da matriz transposta. E não se esqueça, na matriz transposta, vou voltar a falar, a linha vira coluna. Sim. Então, vamos observar essa linha aqui, ó. Eu vou dar uma destacada nela aqui para vocês. Tá vendo essa linha? Essa daqui, ó, que tem 4, 2 e 1, certo? Essa linha ela vai virar uma coluna. Então, ela é 4, 2, 1, ela vira uma coluna. Vamos lá, ó, vamos escrever. Vai ficar 4, 2, 1, certo? Bom, a próxima linha vai virar coluna. Então não se esqueça, linha vira coluna. Essa é a matriz transposta. A próxima, ó, ela tem 0, 5 e 8, certo? 0, 5 e 8 a gente vai colocar aqui, ó. 0, 5 e 8. Beleza? Bom, a próxima é menos 3, 2 e 10 também. Então ela vira outra coluna aqui, ó. Menos 3, 2 e 10. Certo? Então, galera, essa é a maior aplicação da matriz transposta, muito utilizada, muito comum nos vestibulares, tá? Tenta dar uma entendida, ver se você conseguiu fazer. Dando sequência, pessoal, a gente pode brincar com algumas operações com as matrizes. Então, as operações são muito importantes porque elas que, assim, basicamente vão mostrar a aplicação da matemática, da algebrinha aí, bem simples, ok? Bom, operações com a matriz, a gente está simulando aqui uma operação de subtração. Tanto a subtração quanto a adição, a gente tem que ter em mente que elas têm que ter a mesma ordem, senão não rola. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ela tem uma, duas linhas e 3 colunas, então ela é uma 2 por 3. Já essa outra aqui do meu lado, ela tem, ó, 2 linhas por 3 colunas, então ela é uma 2 por 3 também, tem que acontecer isso. E a maneira é muito fácil, é muito simples, galera. Se elas têm ordens iguais, vamos prestar atenção para o seguinte fato, né? Vamos se atentar a isso daqui, ó. Esse cara aqui, o 3, ele é o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna. O 2 também é, ó, primeira linha, primeira coluna, só que da outra matriz. Então eu vou relacionar sempre os caras que têm a mesma linha e a mesma coluna. Então, ó, o 3 com o 2. Vai ficar 3 menos 2, ok? Então, galera, eu vou deixar aqui só montado para você ver, ó. Vai ficar assim, 3 menos 2. Ok? Bom, o próximo vai ficar assim, ó, menos 2 com menos quem? Menos 3, tá? Então agora, ó, é primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, ó, menos 3 aqui, ó, certo? Então ficaremos assim, galera, menos 2 menos 3. Então vai ficar menos 2 menos o menos 3, que daí inverte o sinal dele, regrinha de sinais. Ok? Bom, próximo aí, gente, dando sequência. O 5, tá vendo o 5 aqui? O 5, primeira linha, terceira coluna, tá? Então é 5 menos quem? O 6. Então vai ficar 5 menos o 6 aí, bonitinho, tá? Olha lá. Galera, 10 menos o menos 4 que está aqui embaixo, certo? Então, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. 10 menos menos 4. Então, vai ficar assim, ó, 10 mais 4. Beleza?
0 menos 5. Então vai ficar 0 menos o 5, certo? Menos 1 menos o menos 1. Então vai ficar menos 1 menos 1. Ok? Depois você dá uma resolvida nisso daqui. Vai ficar 1, vai ficar 14, vai ficar 1, vai ficar menos 5, vai ficar menos 1, vai ficar menos 2. Ok? Dá uma resolvida nisso daí. E vamos para a regra final, que eu considero a mais fundamental, que você precisa estar com ela em dia, tá? Que é a multiplicação de matriz. Galera, a multiplicação matricial é importantíssima, muito algoritmo computacional utiliza ela, assim, absurdamente em grande escala. E sobre a multiplicação a gente precisa aprender a primeira regra dela. Vamos considerar duas matrizes genéricas aqui, pessoal. Ó, a A, que ela tem linha P e coluna Q, e a B, que ela tem linha M e coluna N, tá? A regra é o seguinte: a coluna de uma tem que ser igual à linha da outra. Então, na verdade, a gente costuma dizer a coluna da primeira matriz tem que ser igual à linha da segunda matriz. Guardou isso? Então, elas têm que ter igualdade, tem que ser igual, beleza? Se não for igual, você não consegue resolver. E isso, galera, ele meio que anula o Q e o M, porque a matriz resultante C aqui em questão, ela vai sempre utilizar este cara, ou seja, a linha da primeira e a coluna da última. Então a gente vai obter uma matriz C que ela é P por N, certo? Então, o exemplo que eu vou dar sobre isso daqui é a maneira como eu aprendi, que eu acho que é uma maneira muito legal e é muito lúdica, assim, dá para você fazer ela bem facilmente. Olha o A, tá? Então o A, 351204. Você já deve estar sabendo que se for contar que tem 1, 2, 3 linhas e 2 colunas, certo? Então a A, ela é uma 3 por 2, certo? E a B, pessoal, ela é uma 2 por 2. Olha lá, ó. Então ela tem 2 linhas e 2 colunas, certo? 3, 6, 1 e 2. Para eu multiplicar isso daqui, será que é possível? Pessoal, volto a falar. Se a coluna da primeira matriz, tá, for igual à linha da segunda matriz, legal. Então eu posso multiplicar. E no caso, a minha matriz resultante vai ser uma C, né? Posso chamar da letra que eu quiser, contanto que seja maiúscula. C vai ser 3 por 2. Então aí eu pego esse cara que aqui se encontra, ele vem para cá, tá? E esse cara que aqui se encontra, ele vem para cá. Beleza? Então, galera, sempre assim, e não tem segredo. Vamos executar a multiplicação. Então é a vezes a B. Sempre, galera, a primeira matriz, que no caso é a A, eu escrevo ela embaixo, certo? E a B eu escrevo lá em cima. Eu até mudei o canetão aqui, porque a gente vai fazer uma rabisqueira boa aqui. Então, sempre assim, pessoal, eu pego a primeira, coloco ela embaixo, e a de cima eu escrevo a segunda matriz, no caso a A aqui embaixo, certo? E a B aqui em cima. Agora, galera, eu passo traços nas linhas, olha só, ó. Passo aqui esse traço, passo aqui outro traço e passo outro traço nas linhas. E agora as colunas da minha matriz B, olha lá, ó, passo aqui, passo aqui. Gente, quando você faz isso, acabou praticamente a multiplicação matricial. Porque esses pontinhos aqui que você viu que tem intersecção, ó, esses 6 pontinhos são representações dos elementos da matriz resultante. Então escreve uma embaixo, escreve uma em cima, passa as linhas nas linhas, né? E as linhas nas colunas, ok? E você tem o resultado. Olha lá, pode conferir aqui, ó. A C ela tem 3 linhas por 2 colunas, ok? E aí, pessoal, o que é a dica? A dica é o seguinte: sempre é sempre, nunca vai mudar. A gente vai pegar, pessoal, esse cara que está aqui e vai multiplicar com esse cara que está aqui para descobrir o primeiro elemento. Passa o dedo, aqui ó, você vai esquecer os outros, tá? Você vai pensar só no 3 e no 2, e no 3 e no 6 da outra matriz, ok? A gente multiplica, e quando você passa para a coluna, você soma o resultado da multiplicação dos dois. Então vai ficar assim, galera, olha lá. Se você quiser, pode pausar o vídeo, ver de novo, que vai dar certo, eu garanto que você vai entender isso daqui. A gente vai ficar assim, galera, vai ser 3 vezes 3 mais o 2 vezes o 6, ok?
Pessoal, dando sequência aí, ó, agora eu vou mudar. Então, esse primeiro elemento eu já fiz ele. Se a gente for analisar o resultado, ó, vai ser 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 6 dá 12, 9 mais 12, isso daqui vai dar 21. Então, esse primeiro elemento é o 21, tá feito, ok? Galera, vamos dar sequência aí, ó, eu vou dar uma aceleradinha e a gente vai perceber o segundo. Esse próximo elemento aqui meu, tá? É só eu observar, ó. Eu tô vindo na primeira linha, na segunda coluna, eu tampo todo mundo que não tá interessando, olha lá, ó, tá chegando essa linha com essa daqui, tá chegando ali. Então eu vou pensar só no 1 e no 2, no 3 e no 2, ok? Então vai ser, ó, vamos acompanhar aí, vai ficar 3 vezes o 1, então o 3 com o 1, você passou? Mais 2 vezes 2, olha lá, ó, mais 2 vezes o 2, ok? Então, galera, 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar 3 mais 4, 7 é o próximo elemento nosso aí, ó. Beleza? Galera, eu vou acelerar aqui o vídeo e a gente vai perceber o seguinte, que a gente for continuar, vai ficar, ó, 5 vezes o 3 aqui embaixo, tá? Mais 0 vezes o 6. No próximo vai ficar 1 vezes o 3 mais 4 vezes o 6, certo? Na outra linha aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui, tá? Vai ficar 5 e 0 com 1 e com 2. Então vai ser 5 e 1 mais 0 e 2. Próximo, 1 e 1, olha lá, mais 4 e 2. Ok? Então, pessoal, resolvendo essa equação, a gente obtém o resultado. Olha lá, ficaremos assim, ó, 5 vezes 3 dá 15. Quando tem o zero é muito fácil, porque ele vai zerar tudo. Então, aqui vai ficar 15, certo? Aqui vai ficar 3 com 24, 27. Aqui vai ficar 5, bem simples. 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 2, 8. Então, a gente tem 9 aqui. Ok? Galera, dá uma pausada, se você não pegou direitinho, olha assim o passo a passo, é muito simples, não tem segredo nenhum e treinem, ok? Galera, até a próxima, grande abraço.